Você já parou para pensar que, sem querer, alguém da direita pode estar ajudando Lula e fortalecendo a esquerda? Pois é, segundo informações de dentro do próprio PL, Eduardo Bolsonaro estaria, na prática, trabalhando contra os interesses da oposição. E pior, fortalecendo a imagem de Lula em um momento decisivo para o cenário político do Brasil. Hoje você vai ver uma matéria revelando como atitudes de Eduardo estão gerando revolta não só no Centrão, mas também entre aliados históricos do bolsonarismo. Será que Eduardo Bolsonaro está mesmo jogando contra a direita? Fica comigo até o final para entender o que está acontecendo e, se você gosta de saber e entender o que acontece na política, já se inscreve no canal. PL de Jair Bolsonaro tem uma avaliação interna. Ontem eu conversei com algumas lideranças do partido de que a oposição perdeu um pouco o discurso. Estava indo bem no discurso contra o governo, perdeu a mão e agora a gente vê que Lula tem monopolizado todas as atenções nos últimos dias com agendas positivas. Isso tem feito com que a recuperação da popularidade aconteça. Qual é o principal responsável por esse processo na visão da direita? Nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro, simples assim. Conversei hoje longamente com uma fonte importante do PL e eu senti um clima de desalento. Primeiro, porque essa fonte admitiu que o presidente Lula foi muito bem na ONU. Eles usam essa expressão, que o presidente Lula foi bem, conseguiu se colocar. Havia uma expectativa em toda a extrema-direita, na ultradireita, que o presidente Lula fosse derrapar, fosse ser humilhado pelo Trump. Nada disso aconteceu. Então a leitura dessa fonte é: o Lula foi bem, o Trump foi mal. E o responsável por esse bom momento? Essa fonte, inclusive, citou a pesquisa IPESP, outras pesquisas também, e admitiu que o presidente Lula conseguiu encampar o discurso da soberania, vem numa crescente desde julho, desde as tarifas, e a cada movimento de Eduardo Bolsonaro, o presidente Lula cresce um pouco mais. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, nas palavras dessa fonte, abriu uma avenida e virou o maior ativo eleitoral do presidente Lula. O clima de irritação com o deputado licenciado é generalizado no centrão e na direita. É cada vez menor o círculo de apoiadores do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Esse círculo hoje se resume a uma bolha que está diminuindo cada vez mais. Eu já escutei alguns deputados bolsonaristas da ala raiz reclamarem que Eduardo Bolsonaro só pensa em si próprio, age em desconexão com o partido, não tem disciplina partidária e é completamente imprevisível. E mais do que isso, está vivendo numa realidade paralela. A sensação que prevalece hoje no campo da direita bolsonarista é que Eduardo Bolsonaro está apenas jogando água no moinho do presidente Lula. E dentro do PL há uma leitura de que a população está fazendo uma interpretação de que o deputado licenciado só age para beneficiar o próprio pai e nem que para isso seja necessário prejudicar o povo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro está ajudando a esquerda, o presidente Lula, o Palácio do Planalto, a construir uma narrativa bastante sólida para apresentar na eleição do ano que vem. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil fazer uma contranarrativa para enfrentar uma campanha presidencial que já vai ter a seu favor toda a máquina do governo, os programas sociais. Não é fácil vencer quem está no cargo. E Eduardo Bolsonaro está facilitando muito a vida da esquerda. Essa fonte também me disse que Eduardo Bolsonaro age para minar Tarcísio Gomes de Freitas, porque ele está de olho em ele próprio, seu candidato, talvez em 2030. E esse fogo amigo dele ao Tarcísio só prejudica o ímpeto do Tarcísio de disputar a presidência da República. O Tarcísio, como eu disse anteriormente, já não está muito entusiasmado com a ideia. Ele prefere disputar a reeleição e chegar em 2030, ele tem apenas 50 anos, como um candidato realmente forte. Então, cada vez que Eduardo Bolsonaro faz fogo amigo contra Tarcísio, ele está prejudicando ainda mais todo o centrão. E pela primeira vez, Tainá e Uribe, eu vejo que há uma convergência entre as fontes do PT e do PL, porque as fontes do PT dizem exatamente a mesma coisa. Eles dizem: obrigado, Eduardo Bolsonaro. E aí, depois de assistir a essa matéria, qual é a sua opinião? Você acredita que Eduardo Bolsonaro está mesmo ajudando Lula e enfraquecendo a direita, ou acha que existe outra estratégia por trás dessas ações? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. E não esqueça de deixar o like.
porque isso ajuda demais a levar esse conteúdo para mais pessoas e fortalecer o debate sobre o futuro do nosso país. Até o próximo vídeo!